Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam bem e a família de vocês também. Eu sou a professora Suélia, hoje nós vamos estudar a nossa aula de número 35 de língua portuguesa. Antes então, tenha sempre seu caderno, lápis e borracha junto com você, para você ir fazendo as anotações durante a nossa aula e manter o seu caderno sempre organizado, ok? Hoje, então, nós vamos fazer uma aula e junto com a nossa aula nós vamos fazer uma atividade sobre leitura e interpretação. Nós vamos fazer uma leitura de um texto, de uma história e vamos interpretar ela juntos, ok? Os objetivos, então, da nossa aula: inferir e ou localizar informações implícitas e explícitas nos textos lidos. Então, lembrando que as informações implícitas são aquelas que são claras no texto, que são fáceis de entender. E as informações explícitas são aquelas que a gente precisa de um pouco mais de atenção, que exige uma interpretação do texto para que a gente consiga encontrar elas. Ler, contar e recontar histórias, ler textos de diferentes gêneros textuais, interpretar os textos lidos, respeitar e valorizar as diferenças entre as pessoas. Então, nós vamos ver algumas questões de gramática, vamos ver sobre interpretação de texto e o tema, então, que será sobre o respeito e a valorização das diferenças entre todos. Leitura e interpretação. Então, vamos lá. Primeira pergunta que eu tenho para te fazer. Você já viu uma joaninha? Eu acredito que sim. Como que ela era? Como é uma joaninha? Imaginem ela aí. Como ela é? Ela é pequena, redondinha, vermelha e tem bolinhas pretas. E você já viu uma joaninha sem bolinhas? Será? Joaninha sem bolinha, você já viu alguma? Joaninha sem bolinhas? Sim! Na nossa aula de hoje nós vamos conhecer uma joaninha diferente. E ela era diferente porque ela não tinha bolinhas. Você já viu então uma joaninha sem bolinhas? Se você não viu, na nossa aula de hoje a gente vai conhecer. Então, Joaninha sem bolinha é o nome da nossa história. A prof vai fazendo a leitura, ok? E vocês vão acompanhando e vão tentando ler junto comigo também, ok? Então, vamos lá. Joaninha sem bolinha. A autora dessa história é Carolina Rodrigues da Silva Souza. Vamos lá, então? Em um lindo jardim florido, viviam vários insetos. Tinha insetos de todos os tipos, formas e cores. Mas um em especial não passava despercebido. Era uma pequena joaninha que não tinha sequer uma bolinha em suas asas. Por isso, a joaninha sem bolinhas chamava atenção por onde passava. Os outros insetos zombavam de suas bolinhas, ou melhor, da falta delas. Olá, Joaninha, o gato comeu suas bolinhas? Zombava o mosquito. Joaninha, coitadinha, quem lhe roubou as bolinhas? Gargalhava o caracol. Ganhará um prêmio quem achar as bolinhas da Joaninha, debochava a abelha. A Joaninha ficava triste ao ouvir os deboches. Não ter bolinhas não foi uma escolha dela. Certas coisas apenas acontecem. Para acabar com as zombarias, decidiu ser igual às outras joaninhas e procurou maneiras de pôr bolinhas de mentirinha em suas asinhas. Esfregava as pequenas asas nos pólens das flores para enchê-las de bolinhas de sementinhas. Por um lado, as bolinhas de mentira funcionavam e as piadas até diminuíam, mas havia uma condição.
Enquanto tinha bolinhas em suas asinhas, a Joaninha não podia voar. O movimento de suas asas poderia jogar as bolinhas para longe. De que adianta ter bolinhas se não posso voar? Querer ser igual às outras é difícil e triste, murmurava Joaninha. E assim, a felicidade da pequena Joaninha durava pouco. Ninguém aguentava ser de mentirinha o tempo todo. Cansada de tentar ser igual às outras, a Joaninha resolveu ir embora do jardim e se afastar de todos. Decidiu que não queria mais ser vista por ninguém. Então, voou para longe, até onde suas asinhas sem bolinhas conseguiam. Pousou exausta e deitou-se embaixo de uma pequena folha no chão e passou a chorar por vários dias. Em uma noite estrelada, resolveu sair para contemplar as estrelas, mas deu de cara com uma lagarta que estava comendo as folhas ao lado. Perdoe-me, pequena Joaninha, não vi que estava aí embaixo. Acordei faminta e essas folhas são realmente deliciosas. Gostaria de experimentar? Disse a lagarta comilona. A Joaninha ficou surpresa. Aquela lagarta a reconheceu como uma joaninha. Como poderia? Desculpe-me, acredito que a senhora se confundiu. Acho que não sou uma joaninha, disse a Joaninha triste. O que então é você? Perguntou a lagarta confusa. Como pode ver, não tenho bolinhas em minhas asas. Todas as joaninhas têm bolinhas nas asas. Responda-me, dona lagarta, como me reconheceu Joaninha? Horas, não tem mistério algum. Em seu casco é redondinho, tem anteninhas delicadas e pequenas patinhas. Mesmo de noite, posso notar o lindo tom vermelho que só as joaninhas têm nas asinhas. Respondeu a lagarta enquanto mastigavam as folhas. Não me vejo com tantas qualidades assim. A única coisa que vejo são asas sem bolinhas. A verdade é que sou diferente, disse a pequena Joaninha. Ah, sim, você mesmo diferente, exclamou a lagarta e continuou. Mas quem não é? Todos nós temos algo que nos torna únicos, e isso não tem de ser ruim. Veja minhas antenas. Uma delas é mais curta que a outra e acho isso o máximo. Mas você não se sente triste por isso? Perguntou a Joaninha. E por que me sentiria triste? Apesar de fazer parte de mim, minhas anteninhas não me tornam menos lagarta. Muito menos suas asas sem bolinhas te tornam menos joaninha. Apesar de sermos parecidos com nossos amigos, se olharmos bem, todos temos algo diferente. E isso é incrível. Ninguém é melhor ou pior que ninguém. Somos todos únicos, respondeu a lagarta. E foi assim, em uma linda noite enluarada, que a Joaninha conheceu uma grande amiga que a ajudou a se reconhecer e a se amar exatamente do jeitinho que é. E, acima de tudo, a dar valor ao que realmente importa. Termos um bom coração e, claro, respeitarmos as diferenças. Muito bem, pessoal. Então, nessa história, a gente conheceu a dona Joaninha que não tinha bolinhas. Ela ficava muito triste porque os amigos zombavam dela por ela não ter bolinhas. Então, ela decidiu ir embora. Agora, a gente vai responder algumas perguntinhas sobre essa história juntos novamente. Então, vamos lá. A dona Joaninha, ela era feliz por não ter bolinhas? Você acha que ela era feliz? Não era. Mas será que ela não era feliz porque ela não tinha bolinhas? Ou porque os amigos zombavam dela por ela não ter bolinhas e achavam que ela não era joaninha ou ela era menos joaninha? Por que será que ela não era feliz então? O que ela fazia para que não zombassem dela? O que ela tentava fazer?
ela tentava ser igual às outras joaninhas. Então ela colocava as sementinhas nas suas asinhas para ter bolinhas. Mas ela ficava feliz com aquelas bolinhas? Também não. Por quê? Porque ela não podia voar com as bolinhas. Então, ela tinha as bolinhas, os amigos não zombavam, mas ela continuava triste, porque apesar agora de ter as bolinhas, ela não podia mais voar. O que ela fez quando ficou cansada de tentar ser igual às outras? Então, de tanto ela tentar, ser igual, colocava as bolinhas, aí não podia voar, sem bolinhas ela voava, mas os amigos zombavam dela, então ela se cansou e resolveu então ir embora, ir para um lugar diferente. E ficou então, vários dias escondida, triste, esperando então que algo pudesse acontecer. E quem ela conheceu? Ela conheceu então a dona Lagarta, que estava comendo uma folha muito suculenta. E o que a dona Lagarta então, ela disse para a Joaninha? Ela disse que ela era uma joaninha, Ela reconheceu a Joaninha como Joaninha e que ela devia se aceitar assim, sem bolinhas, porque todos temos diferenças, nós não somos iguais, nós não temos o mesmo tamanho, nós não temos a mesma cor, nós não gostamos todos das mesmas coisas, nós temos jeitos e temos opiniões diferentes. E é isso que nos faz ser importantes e nos faz ser especiais. E como que a dona Joaninha se sentiu então no final da história? Depois que ela conversou com a dona Lagarta, ela passou a se sentir feliz, ela se aceitou sem bolinhas, porque então ela era especial, porque ela, entre tantas joaninhas iguais, joaninhas com bolinhas, ela era diferente, ela era joaninha sem bolinhas, e isso fazia dela então uma joaninha especial também. E o que você aprendeu com a história? Depois de ler a nossa história da dona Joaninha, Joaninha sem bolinhas, o que você aprendeu? Eu espero que você tenha então aprendido sobre o respeito, as diferenças, a não zombar dos outros que são diferentes. E também, lá a dona Joaninha, ela não se aceitava, ela não aceitava ser diferente. E o que ela aprendeu então? Que ela era diferente e ela era especial por ser diferente. Às vezes tem algo que a gente não gosta do cabelo, não gosto da cor do meu cabelo, eu queria ser mais alto, queria ser mais baixo, queria ser mais magro, queria ser mais gordinho. E a gente às vezes fica procurando defeito, na gente. E não, a gente tem que se aceitar, porque a gente é bonito, a gente é especial como a gente é, não é verdade? E isso que faz a gente ser diferente dos outros. E já imaginou se todo mundo fosse igual, do mesmo tamanho, da mesma cor, com o mesmo cabelo? A gente já não ia mais saber quem é quem, não é verdade? Por isso que a gente precisa ser diferente, para sermos nós, para a pessoa saber, aquele é o João, essa é a Maria, porque ele é assim e ela é assim. Ok, pessoal? Respeitar as diferenças das outras pessoas é muito importante. Mas também temos que aceitar as nossas diferenças. Às vezes a gente aceita, como os outros são, respeita, convive, valoriza, mas não aceita as nossas diferenças, não aceita aquilo que a gente tem de diferente. E a gente tem que se aceitar também, porque somos muito diferentes e é isso que nos torna especiais. Muito bem, pessoal. Então, hoje a gente fez a leitura de uma história e a gente respondeu algumas perguntinhas sobre ela. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, da história que a prof escolheu para vocês e teremos mais histórias em outras aulas também, ok? Se vocês gostaram, leiam a nossa história novamente ou assistam a nossa aula da contação da história novamente e depois lá na plataforma tem uma atividade com algumas perguntinhas sobre a nossa história para vocês responderem, para a gente ver se vocês entenderam bem. Se durante a atividade vocês tiverem alguma dúvida,
retomem a história novamente, assistam novamente, leiam novamente a história para não ficar nenhuma dúvida, ok? Depois, então, eu vejo vocês na nossa próxima aula, ok? E até mais!